Bom dia! Eu queria começar nosso tempo de louvor orando, pode ser? Obrigada, Deus, por esse tempo que a gente pode ter juntos. Te convido para que o Senhor seja presente aqui e que o nosso tempo de louvor seja um tempo de louvor agradável ao Senhor, com corações sinceros. Que apesar das nossas imperfeições, que o Senhor possa estar vendo nossos corações e a gente possa estar te adorando em verdade e em espírito. Em nome de Jesus, amém. A primeira música que a gente vai cantar é uma música nova. Ela fala especialmente sobre quem a gente é e quem Deus é. E acho que essa é uma boa forma de louvar a Deus, reconhecendo essas coisas. Às vezes a gente olha pra gente mesmo e acha que não vale nada. Parece que a gente é um monte de caco, assim. E às vezes a gente olha pra Deus e pensa que Ele não pode amar a gente do jeito que a gente tá. A primeira coisa até é verdade, a gente não vale muita coisa. Mas Deus compara a gente ao barro nas mãos dele. O barro em si não vale muita coisa sozinho. Ele faz sujeira, não é muito bonito, mas quando a gente está nas mãos de Deus, Ele nos aperfeiçoa e faz a gente precioso. Vasos bonitos, úteis para a obra de Deus. E o valor que a gente tem, então, é porque Deus deu pra gente, e não porque a gente valia antes. Imagina assim, para fazer o barro precisa amassar, esticar, ser assado, e não são processos confortáveis, mas são processos que transformam a gente e é Deus agindo na gente, então é um sinal do amor dele. Então eu queria te convidar a conhecer a próxima música e também se reconhecer nela. Tantos me escolher, quebrado estava e ainda vi o valor em mim, e na verdade esse valor também é teu. Significado minha vida agora tem. Faz do barro um belo vaso, és o oleiro que tudo fez. Em tuas mãos eu quero estar. Me molde e me transforma pro que tens pra mim. Mesmo que doa, sei que faz por me amar. Tua beleza me enche e me faz sorrir. Faz do barro um belo vaso, és o oleiro que tudo fez. A obra é tua, o grande artista sem igual. Rei soberano, bom, tão justo e fiel. Em cada passo em ti eu quero confiar. A ti, Jesus, quero minha vida entregar. Faz do barro um belo vaso, és o oleiro que tudo fez. A gente pode reconhecer um pouco sobre quem Deus é e quem Ele fala que a gente é. E outra coisa que Ele fala que a gente é que a gente é um corpo, que a gente vive uns com os outros em comunhão. Deus amou a gente para que a gente pudesse amar uns aos outros. E eu queria lembrar de alguns irmãos que estão fazendo aniversário essa semana, para que a gente também possa demonstrar o amor para eles em especial. Os aniversariantes são: dia 22, a Sônia Rondolph; dia 24, a Radassa Elias; dia 24 também, a Sandra Borodjak e o Walter Miura; e por fim, dia 27, o Abner Carvalho. Parabéns a todos vocês e Deus abençoe muito a sua vida. A próxima música é a música de demonstrar o amor de Deus para as pessoas.
Então eu tenho um desafio pra você. O desafio é, a gente vai cantar a próxima música, eu queria que você pegasse seu celular, abre o WhatsApp ou o Telegram, não sei o que você usa, eu queria que você gravasse se cantando um trechinho pra todo mundo que você lembrar da igreja, pra demonstrar o amor de Deus. Se você cantar muito mal, pode gravar o áudio do culto mesmo, mas não deixe de participar. Então vamos cantar? Vamos todos amar. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. Quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. A Bíblia fala pra gente rir e chorar com os nossos irmãos. E outra forma da gente amar uns aos outros é orando uns pelos outros. Então vamos para o nosso tempo de intercessão? Senhor, como é bom a gente poder se reunir aqui em oração também, para intercedermos uns pelos outros como o corpo de Cristo. A gente começa te agradecendo por melhoras que a gente teve, notícias que foram de acordo com as nossas orações. A Rosa tinha pedido pela irmã Lúcia, a Pati pelo pastor Davi, a Ariátila pela Simone e a Virgínia pela Tatiane. Todas essas 4 pessoas tiveram melhoras e nós rendemos louvores a Ti. Estamos alegres, Pai. Muito obrigado mesmo. E da mesma forma que a gente sabe que o Senhor atua nas melhoras, a gente sabe que o Senhor também é soberano sobre as perdas. Então, com nossos corações reverentes, os nossos espíritos chorando com os que choram, pedimos o Teu consolo, Senhor, sobre essas famílias listadas aqui. A família da Cíntia, que perdeu a tia Rosemary, pelo esposo Gilberto, pelo filho Leonardo. Pela família do senhor Nestor e da Eneida, o Nestor que perdeu a mãe. Pela família do Fanuel, cuja avó perdeu o marido. Pela família do Marcos, colega de trabalho da Lígia. E pela família do Danilo, conhecido do Luiz Boy. Que o Teu consolo, Senhor, seja sobre essas famílias. E se for da Tua vontade, empodera, enche do Teu Espírito Santo, de coragem, de compaixão, de um silêncio presente. Enche a Cíntia, Nestor e a Eneida, o Fanuel, a Lígia e o Luiz Boy, para que eles possam ser o canal de consolo a cada um desses que sofrem. Talvez alguns já tenham a consciência da vida eterna e a certeza de que vão reencontrar esses queridos, talvez outros não. Que o Senhor direcione, Pai, com misericórdia, sofrendo com os que sofrem.
cada um deles. Pai, a gente também te clama, nesse mesmo sentido, pela Doris, pela Lígia, pela Pati, pela Regiane, pela Mirella, pela Maria e pela Deise. Que cada uma dessas 7 mulheres sejam cheias do Teu Espírito Santo, para serem canal de bênção por todas essas pessoas por quem elas pediram oração. Enche-as, Senhor, com Teu Espírito Santo, com palavras de poder, com amor, para que elas sejam respostas Tuas ao tio Laerte, que está sofrendo com a coluna, a tia Maria de Lourdes, que há quase um mês está sofrendo com essa infecção no pulmão, com a cunhada, que não encontra vaga em hospital, com a amiga, que está num outro país, vendo a filha passar por uma cirurgia, pela filha, que está vendo o pai entubado no hospital, vendo o primo, mesmo que de longe, também sofrendo com Covid, e pelas conhecidas que ficaram sabendo de pessoas que estão sofrendo. Enche-as, Senhor, do Teu Santo Espírito, que os clamores que essas pessoas já têm feito possam ser respondidos pela vida dessas irmãs. E que cada pessoa que colocar o seu pedido lá no grupo de intercessão também possa ser usado por Ti, Senhor, para ser resposta dessas orações que fazemos por todos esses doentes, por todos esses pacientes. Usa-nos, Senhor, como igreja. A gente quer sim clamar e clamar pela Tua ação, pela Tua intervenção, pelos Teus milagres em cada uma dessas pessoas que estão sofrendo por saúde. Mas a gente também quer dar um passo além, Senhor. A gente quer que o Senhor nos abençoe, para que a gente também possa ser resposta concreta de oração. Usa-nos, Pai, para consolar esses doentes. Usa o Senhor de formas práticas para aliviar o fardo desses doentes, seja com palavras, seja com ações. E por fim, ó Deus, a gente quer Te louvar, Te agradecer pela família do missionário Valber e também pedir por Tua proteção. O missionário Valber, junto com uma equipe, está no meio de um rio, num barco, talvez no começo de uma viagem de 15 dias, cujo objetivo é alcançar uma aldeia de indígenas que fica mais remota e isolada. E o desejo do coração deles, Senhor, é levar apoio e levar isso também por meio da Tua palavra. Pedimos que o Senhor proteja essa viagem e supra todas as necessidades de alimento, de vigor físico, de ímpeto espiritual, de amizade naquele barco. E pedimos também que o Senhor cuide da esposa e das crianças pequenas que ficaram na sua aldeia de origem. E pedimos, Deus, que se for da Tua vontade, o Senhor toque o coração de mais irmãos e mais irmãs para cooperarem com essa obra, com o sustento dessa família. Te louvamos, Senhor, porque vemos o Teu reino se manifestando nos campos missionários lá longe, no norte do nosso país, nas florestas, mas também nos campos que estão brancos, muito próximos da gente, nos hospitais, dentro das nossas casas, na nossa vizinhança. Te louvamos, Senhor, e pedimos, continue expandindo o Teu reino, para a Tua glória, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. A próxima música que a gente vai cantar tem muito a ver com o que a gente está vivendo esses dias. Ela fala sobre ser feliz independente das circunstâncias,
porque nossa alegria depende somente de Jesus. A pessoa que escreveu essa música escreveu logo depois de perder pessoas muito próximas e amadas. A situação é bem parecida com o que muita gente tem vivido esses dias, mas que a gente possa estar tendo a mesma fé que esse compositor e cantar com fé de que sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O motivo da nossa esperança na vida e na morte é que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Lembra dessa frase legal? E como cristãos, o nosso maior anseio é a volta de Jesus, que é quando Ele vai restaurar todas as coisas e Ele sim vai fazer a justiça perfeita. A gente gasta tanto tempo falando de várias coisas que não vão durar muito e vão passar e não são eternas. E às vezes o que é realmente importante, falar da salvação, a gente deixa passar. E esse próximo salmo me faz pensar bastante sobre o que ocupa o meu dia, né? Vamos ler junto? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça,
O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Então, esse salmo fala sobre declarar a justiça de Deus, declarar a salvação e se impressionar com o que Deus tem feito. E a gente pode ter muita esperança de que Jesus vai voltar e Jesus vai vencer. Então eu queria te convidar a estar cantando a próxima música com bastante energia aqui, Vencendo, Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de
2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar cartão de crédito ou boleto seguindo o link ou QR Code. Uma outra opção é combinar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Obrigada a Deus pela oportunidade de fazer parte do que o Senhor tem feito. Obrigado porque a gente pode participar da tua igreja também financeiramente. E também obrigado porque o Senhor tem sustentado e o Senhor é suficiente em todas as coisas. Também abençoa quem vai estar cuidando desse dinheiro e abençoa os missionários e que o Senhor possa estar realmente usando esses recursos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Estão abertas as inscrições para a classe de batismo. Se você tem interesse ou dúvidas sobre o batismo, entre em contato conosco pelo WhatsApp. No dia 7 de abril teremos uma palestra online com Shigeo Hanada sobre prevenção ao câncer. Faça sua inscrição gratuita para receber o link para participar do evento. Ontem começaram as votações para a eleição dos nossos delegados suplentes. Se você é membro da igreja e ainda não recebeu o link do formulário para votar, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você tem dificuldade para votar pela internet, pode vir até a igreja ou ligar no nosso telefone entre 2 e 5 da tarde. Não deixe de participar. Hoje é o último dia para votar. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Foi muito bom passar esse tempo com vocês, adorando, e espero que tenha sido um tempo que você pôde estar reconhecendo um pouco mais sobre Jesus e se reconhecendo nisso tudo. E a gente vai passar para o tempo da mensagem. Vamos estar orando pelo pastor Daniel. Obrigada a Deus, porque o Senhor tem falado já com a gente e prepara nossos corações para que a gente possa estar sensível para o que o Senhor tem para falar e especialmente que a gente possa estar pronto a te obedecer. Fala através do teu servo e que ele possa estar falando aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, paz do Senhor. Não sei se você tem acompanhado no seu calendário, essa semana que se passou, a gente comemorou 1 ano desde o último culto presencial aqui na igreja. Dia 15 de março, um terceiro domingo com almoço, com yakisoba, foi o nosso último culto presencial. Aí naquela semana a junta da igreja se reuniu e tomou a decisão consciente, difícil, mas bastante amorosa de suspender as atividades presenciais. E hoje celebramos nosso primeiro ano de culto online. Celebrar talvez seja uma palavra difícil, comemorar, embora comemoração seja alguma coisa normalmente associada com festa, mas é o de lembrar junto, memorar com alguém, né? Lembrar com alguém. Então a gente está lembrando, faz 1 ano e nesse 1 ano muita coisa aconteceu. Só que no Brasil, mais de 280 mil mortos. No mundo todo, cerca de 2.600.000 pessoas faleceram. Tem mais de 120 milhões de pessoas que foram infectadas, confirmadas que foram infectadas com coronavírus. Então a gente está num momento ainda de muita apreensão. Apreensão, confiança em Deus, né? Quem está passando pelo sofrimento tem a esperança de que nossa fé está em Deus, que tem controle sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, a gente sente a dor, né, da separação, a dor daqueles que foram
Alguns por terem sido descuidados, mas muitos porque estavam se cuidando, mas sem saber direito por que acabaram sendo contaminados. Então queria pedir um tempo de oração. Vamos ter um tempo de clamar a Deus pelo consolo dele, clamar a Deus também por libertação dessa situação e clamar a Deus para que mais pessoas possam se achegar a Deus no meio dessa crise. Vamos ter um tempo de oração. Deus, aqueles que têm certeza da salvação, têm a esperança da ressurreição, de reencontrar os seus entes queridos. Ao mesmo tempo, Deus, sabemos que muita gente não te conhece como Senhor e Salvador. E oramos, Deus, para que nesses momentos de tanto sofrimento ou de tanta incerteza, a tua igreja possa ser sal e luz para trazer gosto, trazer esperança, deter a corrupção, trazer luz no meio das trevas. Oramos, Deus, para que cada um de nós, igreja espalhada, possa exercer esse papel de maneira fiel. Oramos, Deus, pelo teu consolo para aqueles que ficam aqui. Mas especialmente, Deus, oramos para que haja uma renovação no entendimento de quem o Senhor é. Oramos por proteção daqueles que trabalham na área de saúde. Oramos, Deus, por ideias, por entendimento, compreensão, para que possa ser encontrado tratamentos adequados, tratamentos mais baratos, vacinas que funcionem. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado já pessoas para começar esse processo. Oramos, Deus, para que as vacinas cheguem a todos que precisam ser vacinados. Oramos, Deus, para que os governos tenham sabedoria e possam fazer isso de maneira mais célere possível e com responsabilidade. E oramos, Deus, por cada um dos nossos irmãos em Cristo, para que possam entender a seriedade da situação e possam se cuidar e cuidar dos outros também. Muito obrigado, Deus. Guarda-nos com a tua palavra aqui, em nome de Jesus. Amém. Transfiguração. Escolhi esse nome, embora não seja o termo literalmente mais adequado, mas é o que remete imediatamente a um evento. Quando fala de transfiguração, o que você lembra? Do Monte da Transfiguração, um evento ali onde Jesus se encontra com dois personagens do Antigo Testamento. Esse evento está em alguns dos livros dos evangelhos, alguns dos evangelhos, mas eu vou seguir a narrativa de Mateus, está lá em Mateus 17. E antes de acontecer essa transfiguração, acontece a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Quando alguém leva ali alguns pãezinhos, alguns peixinhos e diz: o que é isso? Diante da multidão. Mas entrega. E aí Jesus multiplica. E pelo menos 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que certamente estavam ali ouvindo também, foram alimentados. Depois desse evento da multiplicação dos pães e dos peixes, tem a confissão de Pedro. Vocês lembram, Jesus está perguntando para os discípulos: o que estão falando sobre mim? O que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles vão dizer: uns falam que o Senhor é Elias, outros vão dizer que é um dos profetas, ou que é João Batista que reencarnou. Não poderia ser João Batista porque era primo dele, 6 meses de diferença, mas o pessoal fala o que dá na cabeça. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí tem a famosa confissão de Pedro. Pedro ali se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para a gente aqui no século XXI, é tranquilo ouvir isso. Mas para um judeu dizer que um homem era filho de Deus, esse termo filho de Deus não se usava. Somos criaturas de Deus. Porque se Deus tem um filho, filho de peixe, peixinho é filho de Deus, Deus também é. Então isso era uma declaração que
virava o judaísmo de cabeça para baixo. Porque eles afirmavam sempre com muita convicção, só existe um único Deus. E aí quando Jesus entra e ele também é Deus, isso bagunça. Como assim? São dois deuses? Né? Se você é cristão há mais tempo, você sabe que é um Deus só em três pessoas. Né? Mas a declaração de Pedro foi muito forte. Em seguida, essa declaração de Pedro, que Jesus falou, Pedro, não foi você que descobriu isso sozinho, não foi a carne que revelou você, mas meu Pai que revelou isso a você. E aí Jesus vai dizer, olha, agora a gente vai para Jerusalém e lá vou ser morto, em 3 dias vou ressuscitar. O mesmo Pedro, Pedrão, né, que estava ali até agora, todo, né, com a bola cheia, né, afinal, eu tive a revelação, né. Ele chama Jesus de lado, né, e falou, ô Jesus, para com isso, larga a mão de ser pessimista, ficar falando de morte, né. Isso dá azar, né, vai dar tudo certo, você vai ver só. E aí tem a frase de Jesus. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha só que coisa interessante. É ao contrário do que as pessoas têm falado hoje em dia. Né? Porque, de alguma forma, por causa desse massacre, dessa pressão constante durante um ano inteiro sobre morte, 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 então muita gente não quer ouvir falar sobre morte. E as pessoas dizem assim, se você é cristão tem que falar da esperança, não fica falando da morte. Jesus deu bronca em Pedro justamente por isso. Eu estou falando da morte e você quer falar só das coisas do ponto de vista humano. Só nesse versículo a gente teria bastante coisa para pensar. Você pensa só do ponto de vista humano? Ou você pensa na perspectiva de Deus também? Se você pensa só do ponto de vista humano, você também pode ser uma pedra de tropeço, um adversário, um acusador, um Satanás no reino de Deus ou para Jesus. Se você olha para esse mundo só na perspectiva humana, talvez você seja um Satanás. Aí, eu sei, você vai estar pensando, igual eu pensaria também. Eu, Satanás? Não, eu não. Os outros podem ser, mas eu sempre penso em Deus, eu faço oração todo dia. Né? Ok, o Pedro também fazia oração todo dia, estava com Jesus o tempo todo. Mas a gente pode se deixar contaminar. Então, seguindo o mesmo texto ali de Mateus 16, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Que daria o homem em troca de sua vida? Quando Jesus fala isso, os discípulos não tinham visto Jesus carregando a cruz dele. Mas os discípulos, certamente, em Jerusalém, viam de tempos em tempos algum condenado, alguém que ia ser executado carregando a sua cruz. E aí, para alguém que pensa como o mundo pensa, como que o mundo pensa? Qual que é o propósito da nossa vida? Ser feliz. Né? Já falei isso outras vezes, né? Tem gente que quer casar para ser feliz. Tem gente que quer divorciar para ser feliz. Tem gente que quer ter filho para ser feliz. Tem gente que quer matar alguém para poder ser feliz. A tal da felicidade que direciona nossas ações e decisões não é o propósito de Deus para a nossa vida. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Considera o outro mais importante, considera Deus mais importante. Toma a sua cruz. Tomar a cruz é o quê? Está indo para a morte. Morra. E aí você pode seguir Jesus. Guarde também essa frase. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida por causa de Jesus, vai salvar a sua vida. Eu quero voltar à palavra transfiguração. O texto que relata isso está em Mateus 17. Eu coloquei aqui 3 versículos. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, Pedro, Tiago e João, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus.
pergunta de imaginação, especulação, já que não está escrito, né? Sobre o que eles ficaram conversando, Moisés, Elias e Jesus. Quem foi Elias? Quem foi Moisés? O que eles representam? Não, Moisés foi o libertador do povo do Egito. Tirou eles da terra do Egito e levou até a porta da terra prometida. Não entrou. Mas, acima de tudo, ele escreveu a lei, aquilo que é considerado, que é chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés representa a lei. E Elias? Né? Falaram até que Jesus era Elias, né? Elias era um profeta, alguém que seria precursor. Diz que alguém no espírito de Elias viria antes da chegada do Messias, preparando o terreno, preparando o caminho para o Messias. Então, se você lembrar do Elias, lá do Antigo Testamento, aquele que não morreu, ele foi trasladado, né? Veio uma carruagem de fogo do céu e levou ele sem ele ter morrido. Então, Moisés e Elias representavam a lei e os profetas, o que de alguma forma representava a lei de Deus. Você vai ouvir essa expressão, a lei e os profetas, em vários outros trechos. E aí a lei e os profetas estão conversando com a palavra de Deus, o verbo de Deus, que se encarnou. Então ali você tem a palavra toda, conversando entre si. E eu imagino, né, que a imaginação, eles devem ter falado de Adão e Eva, quando a promessa foi que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e o descendente da serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher. Devem ter falado de Abraão e Isaac, né, que naquele evento onde um cordeiro substitui o filho de Abraão, representava aquilo que vai acontecer com Jesus agora. Só que não vai, o Pai, né, Deus que segurou a mão de Abraão para que não matasse o filho, agora seria a mão de Deus e não teria outra mão para segurar a mão de Deus para que Jesus não morresse. Na verdade, Jesus veio sabendo que ia morrer. Então, essa transfiguração gira em torno da morte de Cristo. Quem conhece essa senhora? Ela viveu de 1820 a 1915, ficou cega aos 2 meses de idade, mais ou menos 6 semanas de idade. Um médico charlatão, vendo uma infecção que a bebezinha tinha tido nos olhos, receitou um emplastro, né, um cataplasma de mostarda quente. E isso queimou a córnea da menininha e ela ficou cega para o resto da vida. Para piorar a situação dela, quando ela tinha 5 anos, o pai dela faleceu e aí sua mãe teve que ir trabalhar de empregada doméstica. Então ela ficou aos cuidados da sua avó materna, que era cristã e ensinou muitas coisas da Bíblia. Ela decorou muitos trechos da Bíblia. E ela se tornou uma compositora, compôs mais de 8.000 hinos. Né? O nome dela era Frances Jane Crosby, ou como a gente conhece, Fanny Crosby. Alguém conhece algum desses 8.000 hinos? Certamente você conhece aqui, segurança, sou de Jesus. Como continua? Eu já desfruto, gozo da luz. Olha só, uma cega dizendo que segurança eu tenho porque eu sou de Jesus e eu já desfruto o gozo da luz, a alegria, o prazer da luz. No refrão diz, esperançoso, vivo na luz pela bondade do meu Jesus. Ela já vivia na luz, já desfrutava a alegria da luz, embora fosse cega. Tem outras músicas, a Deus demos glória com grande fervor, o rude cruz se ergueu. São todas músicas da Fanny Crosby. Lembra de aceitação e gratidão que eu falei da outra vez? Esse aqui foi um dos primeiros poemas dela, escrito aos 8 anos de idade. Aliás, deixa eu colocar ele inteiro aqui, ó. Oh, what a happy soul I am, although I cannot see, I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind, I cannot, I won't. Oh, que alma feliz eu sou, embora eu não consiga enxergar. Estou resolvido que nesse mundo, contente eu serei, satisfeito eu serei. Quantas bênçãos eu desfruto que outras pessoas não desfrutam. Chorar e suspirar porque eu sou cega? Eu não posso e não farei isso. Eu mencionei alguns salmos
no último culto também. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ao mesmo tempo, eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Então a gente confia nesse Deus que tem o mundo, tem a história e tem a minha vida nas mãos dele. Um Deus amoroso e sabe que quer sim o meu melhor, ainda que de modo diferente do que se espera nesse mundo. João 12:23, Jesus diz assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quando a semente cai, ela não é mais vista, mas quando ela vai para o solo, para a escuridão, para o desconhecido, para a sujeira, para a morte, ela vai deixar de ser só uma semente e vai multiplicar. Multiplica a vida surge da morte. É interessante esse princípio que existe na natureza e existe na questão espiritual também. A vida só existe porque houve uma morte. Tudo que a gente come, não importa se é animal, né, peixe, frango, carne, ou se é vegetal, ou se é cereal, né, alguém morreu, alguma coisa morreu para que a gente possa se alimentar. Até, tudo bem, tem leite, tem ovos, né, que não é a morte de quem está dando isso, mas implica na renúncia da vida do outro. Né? O bezerro deixa de tomar o leite para que a gente possa tomar o leite que a mãe dele fez para ele. Né? Da mesma forma, quando a gente entrega a nossa morte a Jesus, Ele nos dá a sua vida. Entregamos nossa tristeza em troca da alegria, minhas perdas em troca dos ganhos dele. Lembra lá do texto de Mateus 16 que a gente leu no início? Se você perder a sua vida por minha causa, você a salvará. Ele troca as minhas fraquezas, as minhas perdas, meus pecados, meus sofrimentos por vida. E quando a gente oferece essas coisas a Ele, Ele pode nos dar em troca algo que pode alimentar uma multidão. Veja essa foto, não é lindo? É o outono lá no hemisfério norte. É a cor do final da vida, na verdade. As folhas vão morrer, as árvores vão passar o inverno sem elas. Esse vermelho lembra sangue, que remete à morte e ao mesmo tempo remete à vida. Sangue é vida ou sangue é morte? Né? Se torna morte quando o sangue se esvai. Né? Essa mudança de estações causa uma transfiguração, uma transformação. A morte preserva a vida que virá em seguida, vibrante, né, na primavera e verão. Quando a gente olha lá na galeria da fé, dos heróis da fé, em Hebreus 11, depois de ter passado por Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, a gente vai ler no versículo 13. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Eles aceitaram e reconheceram, aceitação e gratidão. Evidentemente, continua Hebreus 11, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então nossa perspectiva deve ser transfigurada, por mirarmos aquele que é invisível e tem controle sobre todas as coisas. Deus, aquele que ama mais do que qualquer um, e é mais sábio do que qualquer um. Acho que muitos de vocês conhecem a história de Corrie ten Boom, autora do Refúgio Secreto. 2 semanas atrás foi o Dia das Mulheres, né? Então falei da Fanny Crosby, agora da Corrie ten Boom. Foi feito um filme contando a história dela, né? E essa Janet Clift George foi a atriz que interpretou a Corrie ten Boom. As duas foram entrevistadas pelo Billy Graham. Billy Graham foi um pastor batista, conselheiro de presidentes americanos, um dos maiores evangelistas de todos os tempos e que terminou bem sua carreira. E ele perguntou para Janet, imagina que no seu preparo para atuar como a Corrie, você tem estudado ela e como que ela vivia, qual que era o jeito dela, quais são os trejeitos. E o que mais chamou a sua atenção na vida ou no jeito dela? A resposta da atriz foi uma única palavra: alegria. E de onde vem essa alegria? De uma vida feliz e bem-sucedida? Quem já leu o livro, assistiu o filme, sabe que não. Não vou falar muito dela hoje, mas para quem não a conhece, só vou dizer que essa cristã holandesa salvou a vida de muitos judeus, escondendo eles
para não serem enviados aos campos de concentração. E aí, por causa disso, ela foi descoberta e ela foi enviada para o campo de concentração. Vocês devem ter ouvido devem ter lido, ouvido falar sobre o diário de Anne Frank. É exatamente o mesmo contexto. Anne Frank também está na Holanda, também é uma judia que fica escondida no sótão, em alguma parede falsa ali da casa. Então, Corrie ten Boom, ela foi para campo de concentração. Passou fome, passou frio, viu a sua irmã sendo morta, nunca casou. Eles eram 4 irmãos. Um dos irmãos conseguiu sair também, o outro nunca mais ouviram falar dele. Os pais morreram também. De onde vinha a alegria dela? O espírito da Corrie ten Boom foi transfigurado, brilhava intensamente, mesmo, não sei se em face do sofrimento, mas mesmo depois de ter passado por tanto sofrimento, depois de uma vida tão sofrida, ela conseguia transmitir essa alegria. Jesus sabe o que é sofrer, né? Jesus passa o sofrimento com a gente. Ele sofre por nós, ele sofre em nós, aqueles que são cristãos. É verdade que na cruz ele levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas dores, nossas enfermidades, mas a Bíblia fala de maneiras diferentes, em lugares diferentes também, em várias passagens, que é um sofrimento a completar. E ele acontece em nós, junto com Cristo. Não dá para explicar muito, daquelas coisas que é difícil de explicar, mas entra de novo naquilo que a gente já viu, aceitação e gratidão. Eu não sei explicar Deus, mas eu aceito. Aceito porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aceito porque o Senhor é um Deus bom e um Deus sábio. Está doendo. Eu não queria que fosse desse jeito, mas me ajuda, Deus. Eu entrego para o Senhor. Entrego as minhas dores, entrego a minha enfermidade, entrego as minhas preocupações. Por favor, dá a tua paz. Quando eu reconheço que o autor da história, o autor da vida, aquele que é amor, está comigo, está cuidando de mim, eu posso ser agradecido. Quando Jesus estava falando coisas para as pessoas e meio que virando de cabeça para baixo, que elas entendiam como religião, muita gente se afastou. Talvez como o próprio Pedro, dizendo, Jesus, esse negócio de morte não está certo, né? A gente tem que falar de vida, tem que falar de esperança, não pode ser negativo. E aí Jesus falando, se vocês não comerem minha carne, beberem meu sangue, vocês não têm parte comigo. Aí o pessoal falou, agora chega, não dá, não dá. Esse Jesus não dá, né? A Bíblia diz, um monte de gente se afastou, não queria mais seguir Jesus. Não queria seguir Jesus, mas Jesus também dizia assim, sabe por que essa turma está me seguindo? É por causa dos pães e dos peixes. Essa turma me segue porque quer ser alimentado, não precisa trabalhar e vai ganhar comida de graça. Essa turma me segue porque quer ser curada fisicamente. Essa turma me segue porque quer resolver seus problemas financeiros, mas não conhecem a Deus. E aí Jesus pergunta para os 12, vocês também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A resposta de Pedro é muito especial aqui. Eu sublinhei para quem iremos, não para onde iremos. Pedro, embora não tivesse entendimento 100%, mas ele tinha entendido. Jesus é o caminho. Não é um sistema religioso novo, não é algo que a gente precisa, não é religiosidade, mas é Jesus. E termino com Romanos 15. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia tem muitas imagens sobre o resultado do sofrimento. Muito fruto vem depois de uma poda radical. O ouro mais puro vem de um derretimento para retirar as impurezas. As lições mais profundas vêm das águas mais profundas. A vida vem da morte. A Bíblia também fala das coisas que Deus transforma. Terra seca em campos verdejantes, desertos em fontes de água, humilhação em glória, o perecível no imperecível, mortal no imortal, pranto em alegria, angústia em vestes de louvor. Troca as cinzas por uma coroa.
Esse é o Deus da esperança, que nos dá alegria e paz por confiança nele. Então, que esse Deus possa trazer isso para vocês. Oremos. Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Reconhecemos a tua atuação neste mundo, nos dias de hoje. Temos visto milagres, pessoas se recuperando da doença. E ao mesmo tempo temos nos despedido de muita gente. Oramos, Deus, para que as igrejas que pregam a tua palavra com fidelidade possam continuar sendo esse foco de verdade, de luz e um ponto para iluminar o mundo. E oramos, Deus, para que cada um que faz parte dessas igrejas, da nossa igreja, possa ser dessa forma. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, sabendo que na vida e na morte, nossa única esperança, no corpo e no espírito, é que nós pertencemos a ti. Então, rendemos glórias ao Senhor, louvamos o teu nome, aceitamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé então para a bênção. Em pé. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Um reforço dos avisos. Nós estamos fazendo a eleição de 3 delegados suplentes desde ontem. Então, ontem e hoje são os dias para fazer a sua votação. Então, você deve receber um formulário para preencher pelo celular mesmo, pelo computador. Ou se você tem dificuldade em fazer isso, telefona para a gente lá na igreja, das 2 às 5. A gente vai estar anotando e confirmando seus dados e validando seu voto. Tá bom? E reforçando também o convite, se você entregou sua vida para Cristo, se você quer entender um pouco melhor sobre o que é batismo, está convidado a se juntar a gente. A gente deve ter o batismo provavelmente no 3º domingo de maio. Tá bom? Então, se você quer ser batizado, quer professar publicamente, quer testemunhar para todo mundo que agora você é um cristão, alguém que entregou a vida para Cristo, está convidado a se juntar à nossa classe. Tá bom? Vai aparecer aqui o WhatsApp da igreja, manda uma mensagem falando eu tenho interesse na classe de batismo, e aí a gente vai abrir uma classe com todos os interessados. Deus abençoe, até semana que vem.